Opa, aqui é o Jackson e hoje eu vou abordar um tema não muito conhecido, não muito falado, digamos assim, mas é um tema que eu vejo que muita gente, é uma coisa que eu vejo que muita gente sente, que é o quê? O sentimento de desvalorização. Agora vamos lá. Se você ainda não viveu isso, eu tenho quase certeza e as chances são que você vai viver um sentimento ou uma situação que você passe que você vai se sentir desvalorizado. E nesse vídeo eu vou te ensinar duas coisas. A primeira, como prevenir que isso aconteça, e segunda, se isso já está acontecendo ou já aconteceu, como você reverte essa situação. Vamos lá. Primeiro eu quero te dar um conceito. E esse conceito ele é usado para medir a felicidade. Vamos lá. No final você vai entender. No final não, um pouquinho mais para frente você vai entender. Esse conceito é para medir a felicidade. Qual conceito é? A felicidade ela é medida da seguinte forma. Uma das maneiras de medir a felicidade é da seguinte forma. É a expectativa menos a realidade. Quer um exemplo? Se uma pessoa te diz que vai te dar algo, uma festa, um carro, não sei, qualquer coisa, e você cria uma expectativa sobre aquilo. E quando você ganha aquilo, a realidade é abaixo da sua expectativa. Isso vai alterar diretamente a sua felicidade sobre aquilo. Não entendeu? Vamos para o outro lado. Vamos supor que você criou a expectativa X e a realidade você ganhou X mais 2, X3, enfim, o dobro ou o triplo daquilo que você tinha criado a expectativa. A sua felicidade vai ir lá em cima. Felicidade é expectativa menos realidade. E o que isso tem a ver com sentimento de desvalorização? Você pode entender que a felicidade ela está diretamente ligada à sua expectativa das coisas? Muitas vezes esse sentimento de desvalorização também ocorre isso. Por quê? Porque nós criamos expectativas, nós muitas vezes esperamos que o outro adivinhe o que a gente está pensando e isso não acontece. Muitas vezes criamos expectativas sobre as pessoas e na verdade nem elas sabem que a gente esperava isso delas. E essa é uma das maneiras de você prever o seu sentimento de desvalorização. Muitas vezes o erro está em nós, no nosso pensamento e na maneira que nós comunicamos isso. Agora vamos lá. Uma maneira da gente se prevenir nisso, se prevenir sobre o sentimento de desvalorização. Primeiro, colocar um norte em todo início de relacionamento que a gente vai ter. Relacionamento profissional, social, namoro, enfim, todo e qualquer tipo de relacionamento com pessoas que você vai ter a médio e a longo prazo. Porque a curto prazo eu não vejo muita necessidade. Se você vê, beleza. Vamos lá. Primeiro, estabelecer um norte. Como, Jackson? Você vai enfatizar se é uma relação comercial ou se é uma relação trabalhista, mas vamos, por exemplo, da relação comercial. Você vai estabelecer um norte e dizer, ei, estou prestando um serviço, por exemplo, e no meu serviço você espera tal, tal e tal coisa, correto? Correto. E o que eu posso esperar de você? Você não vai ser tão direto, até porque relações comerciais são complicadas, relações trabalhistas também. Você não vai ser tão direto, você vai procurar palavras e situações e exemplos para dar, mas um norte é esse. Você procurar o que a pessoa quer de você e saber o que você pode esperar dela. Isso vai ajudar muito que você não sinta mais à frente um sentimento de desvalorização. Porque a sua expectativa você vai trabalhar em cima daquilo que aquela pessoa disse. Isso é um norte. Agora vamos lá. Quando isso já está acontecendo, quando você já está se sentindo desvalorizado, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja no meio social, seja na igreja, seja onde for, ou se você já sentiu isso, como vencer ou passar ou modificar essa situação? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que se perguntar: se você está se sentindo desvalorizado por algum motivo, lógico
Logicamente, vai ter alguém por trás. Nós nos relacionamos com pessoas. Logicamente, vai ter alguém por trás. E a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quanto eu tenho entregado, quanto eu tenho entregue? Quanto eu tenho me doado para tal situação? Um exemplo. Poxa, eu estou muito frustrado no meu serviço, estou me sentindo muito desvalorizado no meu serviço. Primeira coisa que você tem que pensar: o quanto eu tenho entregue no meu serviço? Será que eu estou entregando só o básico? Será que eu não estou cumprindo nem o básico? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Segundo, será que esse sentimento é recíproco? Pode ser em situação no trabalho, pode ser em relacionamento. Se você estiver se sentindo desvalorizado no relacionamento, será que a pessoa do outro lado também não está com esse mesmo sentimento? Será que você tem entregue tudo aquilo que você pode entregar dentro de um relacionamento? São coisas para a gente parar, pensar e analisar. E agora eu vou ensinar você como se comunicar. E esse exemplo que eu vou dar é para situação trabalho, mas você pode usar em toda e qualquer situação da sua vida. Vamos supor que você tem que conversar com o teu chefe, com o teu patrão, com o teu líder, enfim. E você não sabe como expressar isso. E essa eu vou te dar uma dica de como se comunicar. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou te ensinar um método, um jeito, enfim, a maneira que você quiser usar, onde você vai despertar duas coisas nele. Primeiro, a curiosidade e o senso de urgência. Vamos lá. Geralmente, gerente, líderes, patrões, chefes, enfim, eles têm o tempo muito ocupado, de uma forma geral. E quando você precisa conversar com ele, você vai tomar parte do tempo dele. Uma excelente ideia, e quanto maior for o cargo, mais ocupado ele vai estar. Uma excelente ideia para que você, quando for conversar com ele, você não vai passar um sentimento que está incomodando, nem para você, nem para ele. Você não vai forçar ele a nada, do tipo, não, eu preciso conversar agora. Não, é ele que vai vir, ou ele ou ela que vai vir te procurar. Jackson, como isso? Vamos lá. Uma ideia para você, e você trabalha em cima dessa ideia, é a seguinte: pegue uma carta, e se você quiser escrever até a punho, com o seu nome completo e tudo mais. Nesse momento, quando você vai se dirigir à pessoa, é essencial que você não coloque apelidos. Porque quando você coloca o nome da pessoa, você passa seriedade, ainda que você só chame ela por apelido. Mas é muito importante você colocar o nome, porque passa seriedade. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma filha chamada Beatriz. E quando a gente brinca, quando a gente está rindo, em quase todos os momentos eu chamo ela de Bia. Assim como a maioria das Beatrizes, o apelido deve ser Bia. Só que quando o assunto é sério, eu chamo ela pelo nome. E quando eu chamo ela pelo nome, ela sabe que o assunto é sério. Então, coloque um nome nisso que você vai redigir. E coloque algo parecido com isso aqui, ó. Qual é o melhor horário? Aliás, eu preciso ter uma conversa séria com você. Qual é o melhor horário para que isso aconteça? Quando você escreve qual o melhor horário, primeiro, você está passando para ele um senso de urgência. E no cérebro dele, entenda, você não coloca quando, em questão de dias, você especifica qual o melhor horário para que eu venha e converse com você. Quando você fala dessa maneira, você está passando um senso de urgência para essa pessoa. Quando você entrega uma carta redigida a punho, se for o caso, você vai passar curiosidade, você vai passar algo novo para essa pessoa. Quantas pessoas você conhece que fazem isso? E quando você coloca o melhor horário para você vir, no caso, o melhor horário para que eu venha falar contigo, você está estipulando um senso de urgência. Essa pessoa não vai pensar, o melhor dia tal para ela vir. Não. Ela vai pensar, poxa, qual é o melhor horário que eu posso atender ela? Vai trazer um senso de urgência para o cérebro dela sem que ela perceba, sem que ele
Perceba. Agora eu vou te ensinar um método, um jeito, enfim, um método, vou usar a palavra método, para você expressar o que você tem para dizer, para falar, para contestar no seu sentimento de desvalorização e que essa pessoa vai te ouvir e ela mesma vai ser responsável pela sua mudança. Vou repetir. Você vai expressar o que você tem de dizer, preparar ela para ouvir o que você tem para dizer, ela vai prestar atenção em você e ela vai ser responsável pela sua mudança ou pela mudança que você propôs. Como isso? Eu coloquei um nome para isso, que é a conversa de 2 passos. Por quê? Porque geralmente a gente tem uma conversa de 1 passo, que é o quê? Chega, expõe um problema, fala e se for preciso grita, berra, enfim, e acha que daquele jeito vai resolver. Só que na maioria das vezes isso não é eficaz. E eu separei isso em uma conversa de 2 passos. Primeiro passo, você vai arar a terra. Vamos aos 3 passos. Arar a terra, jogar a semente e responsabilizar a pessoa para que essa semente cresça. O terceiro passo. Vamos lá, o primeiro passo, arar a terra. Como que você vai fazer isso? Primeiro, um excelente jeito é você achar pontos em comum com essa pessoa. Se é num relacionamento, fica fácil. Relacionamento sentimental, amoroso, namoro, casamento, enfim. Fica fácil. Porque você tem mais intimidade com a pessoa e tal. Mas uma situação de trabalho é onde você tem que sentar e analisar, sentar e ver quais são os pontos em comum com a pessoa que você quer falar. Isso é um excelente modo de você arar a terra. Evidencia os pontos que você tem em comum com ela. Evidencia aonde você quer chegar ou alguma coisa que incomoda você e ela ao mesmo tempo. Busque um ponto em comum. E quando você abordar o assunto em um ponto em comum, você vai arar a terra, porque ela vai estar em concordância com você. E um sim na conversa, fazer com que a pessoa fale sims durante a conversa, aumenta muito as suas chances de conversão para o seu pensamento. Isso é um tema para um outro vídeo, que é um tema longo, mas vamos lá. Quando você entra em concordância com a pessoa, você aumenta muito as chances de conseguir algo favorável a você. E assim você vai arar a terra. Segundo, você vai jogar a semente, que é o quê? A sua ideia. Só que a sua ideia ela não pode beneficiar somente a você. Não. A sua ideia tem de beneficiar, de preferência, primeiro ele ou ela, depois os dois, e você vai ali meio que escondido sendo beneficiado. Escondido não. Vai meio que de rebarba sendo beneficiado. Venda a sua ideia como se o benefício que é para você, na realidade, vai ser maior para o próximo. Na realidade, vai ser maior para a pessoa que você está conversando depois de arar a terra. E o terceiro passo, você vai responsabilizar a pessoa pela mudança ou, enfim, que você propôs. Vamos supor que é uma ideia de trabalho. Estou me sentindo desvalorizado em tal área e eu penso que se fazer dessa forma vai ajudar. Então vamos lá, eu vou arar a terra com o meu chefe ou com o meu patrão. Olha, fulano de tal, trabalho aqui tem tanto tempo e eu estou me dedicando à empresa, eu gosto de trabalhar aqui. Inclusive, o ideal da empresa, quando aconteceu tal coisa, lembra de fatos, isso também é bom, é a familiaridade, une as pessoas. Inclusive, quando aconteceu tal fato, eu me senti assim e tal. Busca fatos para você unir, para você arar a terra. Segundo, você vai jogar semente. E jogar semente, você vai buscar falar coisas que têm te desagradado sem dar nome ao problema. Olha, tem acontecido tal coisa, ou quando tal coisa acontece, é meio chato porque acontece isso. Depois de arar a terra, a pessoa vai estar mais vulnerável a ouvir a sua opinião do que você chegar, apontar, falar e dizer. E terceiro, como que você vai passar a responsabilidade da pessoa
pela mudança que você propôs. Lembra que o título o tema do vídeo, quase um trava-língua, o tema do vídeo é sentimento de desvalorização. Como que você vai reverter esse quadro depois que você incrementa uma ideia e repassa essa responsabilidade para a pessoa? Como que você vai passar essa responsabilidade para a pessoa? É você dizer para ela, olha, eu estou disposto a mudar, ou estou disposto a crescer, estou disposto para que essa situação seja resolvida. Mas para que essa situação seja resolvida, é essencial que tal coisa e tal coisa aconteça. Olha, está acontecendo uma coisa que não me agrada. Lembra? Não dar nome ao problema, não apontar, olha, você está fazendo tal coisa. Não, isso não soa bem. Agora vamos lá. Está acontecendo tal coisa. E eu estou disposto a mudar isso. E eu estou disposto a resolver esse problema que está acontecendo e te ajudar a resolver esse problema. E na minha concepção, te ajudar a resolver esse problema, para te ajudar a resolver esse problema, tende a acontecer, na minha concepção, tende a acontecer isso, isso e isso, para que ajude em tal coisa, tal coisa e tal coisa. E essa é uma dica de ouro. Você vai arar a terra, você vai jogar a semente e você vai jogar a responsabilidade de crescimento dessa semente em cima do outro. Porque você vai dar a solução. Mas para que essa solução aconteça, é necessário tais coisas e tais coisas e tais coisas acontecerem. E essas coisas, para acontecerem, tem de vir da outra pessoa. Tá aí uma dica. Se porventura você já viveu esse sentimento de desvalorização, eu vivi isso em uma empresa que eu trabalhei, mas não só em empresas. Tem área espiritual, tem área sentimental, tem área profissional. Nós temos várias áreas em nossas vidas. E estamos sujeitos a esse sentimento de desvalorização. Eu dei exemplos aqui e eu joguei como sementes para você pensar. E é isso aí. Independente da área, você pode usar esses exemplos e essas estratégias que eu passei para toda e qualquer área da sua vida. E é isso aí.